Gigantes de tecnologia dos Estados Unidos perdem $1 trilhão em apenas um dia com a chegada da rival chinesa do ChatGPT. Governo brasileiro quer esclarecimentos sobre caso dos migrantes deportados que desembarcaram algemados de voo americano. Depois que presidente Donald Trump ameaçou impor tarifas às importações, presidente da Colômbia, Gustavo Petro, aceitou receber migrantes de volta. Depois da autorização do governo de Israel, multidão de palestinos começou a voltar para casa na faixa de Gaza. A Anatel informou que brasileiros receberam recorde de 1 bilhão de telefonemas indesejados por mês. Nordeste do Brasil é destaque da pesquisa que revelou que pela primeira vez a avaliação negativa do governo Lula superou a aprovação. Alunos começam a voltar às aulas em várias cidades do país, com a obrigação de ouvir o professor e deixar o celular para depois. E técnica de congelamento do câncer de mama mostrou 100% de eficácia para acabar com a doença. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O Itamaraty convocou hoje o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos para esclarecimentos sobre a deportação de brasileiros no último sábado. Eles viajaram algemados e com correntes, o que é comum, mas não deveriam ter saído do avião do mesmo jeito. O governo federal afirmou por meio de nota divulgada que os brasileiros deportados dos Estados Unidos no fim da semana foram submetidos a um tratamento considerado indigno e em desacordo com o acordo de repatriação firmado entre os dois países. 88 brasileiros desembarcaram em Manaus algemados e acorrentados, relatando condições inadequadas durante o voo de deportação, além de problemas técnicos que afetaram a viagem. O governo declarou que o uso de algemas e correntes de forma generalizada vai contra os termos do acordo bilateral que prevê tratamento digno e humano aos repatriados. Após a chegada a Manaus, os deportados deveriam seguir para Belo Horizonte na mesma aeronave. No entanto, autoridades brasileiras impediram a continuidade do voo devido ao estado da aeronave e ao uso das algemas nas mãos e nos pés. Assim, o grupo permaneceu na capital amazonense até sábado, quando foi transportado para Belo Horizonte em um avião da Força Aérea Brasileira. Imagens do desembarque em Manaus mostram os deportados algemados nos pés e mãos, com dificuldades de locomoção, o que gerou indignação e críticas por parte das autoridades brasileiras. Na capital mineira, os brasileiros foram recebidos pela ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania, Macaé Evaristo. O episódio marca o primeiro atrito diplomático entre o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e a nova administração de Donald Trump, que assumiu a presidência dos Estados Unidos com a promessa de intensificar deportações de imigrantes ilegais. Segundo Vitélio Brustolin, professor do Departamento de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, o Brasil fez um acordo com os Estados Unidos para receber os brasileiros que estão irregulares no país. O Brasil, em 2018, fez um acordo com os Estados Unidos para receber de volta brasileiros que estejam irregularmente nos Estados Unidos. Em 2021, o Brasil fez um pedido adicional, que os brasileiros não sejam enviados de volta algemados. Mas, de quando em quando, os Estados Unidos algemam algumas pessoas nos voos, e isso também não é ilegal nos Estados Unidos. É considerado que algumas pessoas possam ser violentas, possam afetar, pôr em risco o voo e pôr em risco a tripulação e os outros passageiros. Então, para os Estados Unidos, algemar algumas pessoas é normal, mas para os países fora desse eixo, fora da jurisdição dos Estados Unidos, é considerado desumano. O governo brasileiro informou que vai solicitar explicações às autoridades dos Estados Unidos sobre o ocorrido. O Ministério das Relações Exteriores ressaltou que vai acompanhar de perto as políticas migratórias norte-americanas com o objetivo de garantir os direitos e a segurança dos brasileiros que residem no país. O processo de deportação foi autorizado pelo governo norte-americano como parte de um acordo de repatriação assinado em 2017 durante a administração do ex-presidente Donald Trump.
o Brasil aceitou voos de repatriação para reduzir o tempo de permanência de seus cidadãos em centros de detenção nos Estados Unidos. Em 2024, 17 voos desse tipo já trouxeram mais de 2.100 brasileiros de volta ao país, superando os 14 voos registrados em 2023. Para Brustolin, o governo brasileiro tem ficado em silêncio, uma vez que durante o governo Biden foram deportados mais brasileiros do que no primeiro governo Trump. O governo brasileiro tem ficado em silêncio diante de tudo isso atualmente. É bem verdade que o governo Trump, no seu primeiro mandato, deportou menos pessoas que o governo Obama ou o próprio governo Biden. Inclusive, deportou menos brasileiros. O Obama deportou mais de 4.000 brasileiros. No primeiro mandato do Trump foram deportados 6.700 brasileiros. E durante o governo Biden foram deportados mais de 7.100 brasileiros. Agora, o Trump está prometendo deportar todos os imigrantes ilegais dos Estados Unidos, o que vai ser muito difícil, porque seria necessária uma logística imensa. São 15 milhões de pessoas. Para a gente fazer uma comparação, a população de Portugal é de 10,5 milhão de pessoas, ou seja, é 1,5 vezes a população de Portugal que precisaria, segundo Trump, ser deportada dos Estados Unidos, porque estaria ali irregularmente. A quantidade de imigrantes total nos Estados Unidos é de mais de 45 milhões. Então, esses 15 milhões são uma parcela daqueles que já estão regulares nos Estados Unidos. Nesse cenário, a principal preocupação do governo brasileiro é evitar um conflito diplomático, ao mesmo tempo em que se exige o cumprimento do acordo de repatriação. O episódio também tem sido explorado pelo governo nas redes sociais, com publicações destacando a atuação das autoridades brasileiras na recepção dos deportados. A nova política sobre migração liderada pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu uma crise. A comunidade de estados da América Latina e do Caribe fará uma reunião de emergência no próximo dia 30 para discutir as deportações de imigrantes pelos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas à Colômbia antes de retirar abruptamente a ameaça após chegar a um acordo sobre o retorno de imigrantes deportados, uma medida que abalou os mercados globais no espaço de várias horas. O presidente americano havia anunciado que aplicaria uma pesada tarifa de importação e outras sanções à Colômbia. O presidente colombiano Gustavo Petro respondeu ordenando que o Ministério do Comércio Exterior também impusesse uma tarifa aos produtos vindos dos Estados Unidos e pediu que o país redirecionasse as importações a outras nações. Este é o primeiro choque de Petro e Trump, que assumiu a presidência no dia 20 de janeiro com promessas de manter uma linha dura contra a migração ilegal. O presidente colombiano já havia se recusado a permitir a aterrissagem de 2 avives, militares que transportavam migrantes deportados, com objeção ao uso de grilhões e algemas nos detidos. O governo colombiano também anunciou que enviaria um avião presidencial aos Estados Unidos para transportar os migrantes irregulares. O presidente Gustavo Petro ainda afirmou que só receberá migrantes deportados em voos civis e se forem tratados com respeito. A polêmica surgiu depois que o presidente Gustavo Petro negou a aterrissagem dos avives com deportados, alegando que os colombianos estavam sendo vítimas de maus tratos, como aconteceu com os imigrantes brasileiros que chegaram algemados e com fome no Brasil. Após uma longa discussão entre os dois presidentes, o líder colombiano de aceitar a política de deportações americana, a Casa Branca indicou que estava suspendendo as medidas anunciadas antes. Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial da Colômbia e as forças militares do país cooperam há décadas na luta contra as guerrilhas e os cartéis de drogas. O governo colombiano não especificou quantos voos americanos pretendiam aterrissar na Colômbia, nem quantas pessoas transportavam. Apesar do acordo de deportação entre Colômbia e Estados Unidos, a Comunidade de Estados da América Latina e do Caribe, CELAC, terá uma reunião de emergência no próximo dia 30 para discutir as deportações de imigrantes pelos Estados Unidos. A nova política sobre migração, liderada pelo governo do republicano Donald Trump. O encontro da CELAC também vai acontecer na mesma semana em que o novo secretário de Estado americano, Marco Rubio, fará um giro por Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala e República Dominicana para discutir a agenda do presidente americano. O Brasil, um dos membros da CELAC, já foi informado sobre a reunião de emergência.
O país também tem cobrado explicações sobre abusos cometidos por norte-americanos nas deportações após 88 brasileiros terem sido trazidos algemados em um voo. A Justiça proibiu o serviço de mototáxi na capital paulista que estava sendo oferecido pelos aplicativos Uber e 99. O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o recurso da Prefeitura Paulista que pedia o fim do transporte de passageiros por motos de aplicativos. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, também queria a aplicação de multa de R$ 1 milhão por dia, se as empresas não respeitassem a decisão. O tribunal não determinou a aplicação de multa. A 99 disse que ainda não recebeu a decisão e a Uber ainda não se posicionou. Subiu para 17 o número de mortes causadas no estado de São Paulo pelas fortes tempestades que caem desde o início de dezembro do ano passado. A última foi de uma criança de 7 anos que caiu em um rio de Itapecerica da Serra, na região metropolitana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo informou que, devido às fortes chuvas acompanhadas de rajadas de ventos, deste domingo, o Corpo de Bombeiros recebeu 44 chamados decorrentes de quedas de árvores em vias públicas. Houve ainda 14 pontos intransitáveis, devido a alagamentos registrados principalmente nas regiões sul e norte da cidade, além da cidade de Pirituba. E uma criança de 7 anos morreu na tarde desse domingo, em Itapecerica da Serra, região da metropolitana de São Paulo, depois de ser arrastada por uma enxurrada. A criança brincava no Parque Municipal do Povo Roberto Nasraui, localizado na rodovia Prefeito Bento Rotger, no bairro Delfim Verde. Foi a terceira morte desde sexta-feira na região em razão das chuvas, que atingem todo o estado. A Defesa Civil também informou que as chuvas que atingiram a cidade na sexta-feira foram o terceiro maior volume dos últimos 64 anos e o maior volume registrado em somente uma hora desde 25 de julho de 2006. E veja a seguir: gigantes de tecnologia dos Estados Unidos perdem $1 trilhão em apenas um dia, com a chegada da rival chinesa do ChatGPT. E veja também, a Anatel informou que brasileiros receberam recorde de 1 bilhão de telefonemas indesejados por mês. Dados divulgados nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Telecomunicações mostram que os brasileiros enfrentam uma verdadeira avalanche de ligações de telemarketing. De acordo com a Anatel, em um mês, foram registradas mais de 1 bilhão dessas chamadas indesejadas. Apesar de esforços para conter a prática, o problema persiste e afeta milhões de usuários em todo o país. Desde junho de 2022, quando foram implementadas regras para restringir o telemarketing abusivo, mais de 184 bilhões e 900 milhões de chamadas inoportunas foram bloqueadas na rede de 26 operadoras monitoradas. Mesmo assim, apenas 85% das ligações são interceptadas, permitindo que 15% ainda cheguem aos consumidores. Entre 2023 e 2024, houve um aumento no volume de chamadas abusivas. Nos primeiros 7 meses de 2024 foram 82 bilhões 520 milhões de ligações foram barradas, superando os 76 bilhões 110 milhões, bloqueados no mesmo período de 2023. De acordo com a Anatel, trata-se de empresas que realizam ao menos 100 mil chamadas diárias com o uso de robôs. Essas ligações duram, em média, 6 segundos e são interrompidas automaticamente, se não houver resposta imediata para o redirecionamento a um atendente ou mensagem gravada. Os consumidores podem se cadastrar no Não Me Perturbe, uma lista nacional que bloqueia chamadas de telemarketing de empresas de telecomunicações e instituições financeiras, como as que oferecem empréstimos consignados e cartões de crédito. Para aderir,
Basta acessar o site nowmeperturbe.com.br, preencher os dados solicitados e aguardar até 30 dias para o bloqueio ser efetivado. Uma startup chinesa que desenvolveu a mais nova inteligência artificial do mercado e desbancou a empresa dos Estados Unidos ChatGPT. O aplicativo da China DeepSeek saltou para o primeiro lugar na lista de downloads da loja da Apple, com o detalhe de ser mais barato. A primeira posição em downloads da empresa chinesa DeepSeek fez as ações de outras grandes Big Techs dos Estados Unidos despencarem. O modelo lançado pela chinesa na semana passada está sendo saudado pelo investidor e engenheiro americano Mark Andreessen, referência histórica do Vale do Silício, como o momento Sputnik da inteligência artificial. A expressão se refere ao lançamento do satélite soviético em 1957, que levou os Estados Unidos à corrida espacial. A apresentação do modelo anterior de inteligência artificial pelo DeepSeek, há perto de um mês, já vinha provocando reação por parte de empresas americanas e também chinesas. As ferramentas são disponibilizadas gratuitamente no site da DeepSeek, inclusive no Brasil e em português, e permitem ações como tradução e geração de textos, análise de grandes volumes de dados e projeções, auxiliar na pesquisa e até na redação de trabalhos acadêmicos, escrever códigos em linguagens como Python, automatizar suporte para atendimento a clientes. O impacto da DeepSeek nas Big Techs americanas se evidenciou na entrevista de Zuckerberg ao podcast de Joe Rogan no último dia 11. Por iniciativa própria, o empresário falou que tem esse ótimo modelo chinês que acabou de sair dessa empresa, DeepSeek. Eles estão fazendo um trabalho muito bom. É um modelo muito avançado. E partiu para o ataque, dizendo que se alguém pedir alguma opinião negativa sobre Xi Jinping, o DeepSeek não daria nada. Foi a primeira de uma série de tentativas de questionar a empresa chinesa, seguida de respostas na própria comunidade americana de tecnologia. As críticas de Zuckerberg podem ter ajudado a impulsionar a concorrente chinesa. O anúncio da rival chinesa do ChatGPT no mercado abalou os mercados financeiros do mundo inteiro. As gigantes americanas de tecnologia perderam $1 trilhão apenas no pregão desta segunda-feira. Mas no Brasil, a situação foi bem diferente. O dólar terminou o dia estável, cotado em R$ 5,91 para a venda. E a Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 1,74% aos 124.575 pontos. E começou hoje o primeiro pagamento dos benefícios da Previdência com o reajuste válido para este ano. Quem recebe o mínimo está recebendo R$ 1.518, dependendo do dígito do cartão. Já as pensões, aposentadorias e outros benefícios de quem recebe mais que um salário mínimo começarão a ser pagos na segunda-feira, na semana que vem, reajustados em 4,77%. E foi confirmada hoje a primeira morte deste ano causada pelo vírus da dengue no Rio de Janeiro. Uma doença que causa muita preocupação porque no ano passado o país bateu recordes com mais de 6.400.000 casos e quase 6.000 mortes. E a cidade do Rio estava no ranking das 10 mais infectadas. O município do Rio de Janeiro teve um caso de morte por dengue confirmado neste ano. Um homem de 38 anos de Campo Grande estava internado no Hospital dos Servidores. Outro óbito suspeito está sendo investigado. O secretário de Saúde, Daniel Sorans, disse que algumas zonas da cidade estão com índice de infestação acima do esperado. Campo Grande, Santa Cruz e a região do centro estão em estado de alerta. No ano passado, o Rio teve uma epidemia com 111.000 casos confirmados e 21 mortes pela doença. Sorans reafirma que para evitar que isso ocorra novamente, é necessário a sensibilização de todos. Ele relembra que crianças de 10 a 14 anos têm até o dia 31 de janeiro para se vacinar. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 3 meses e é importante a atenção a esses prazos. A vacina está disponível em todos os postos da rede municipal de saúde.
Segundo os índices levantados pelas visitas a domicílios, os maiores vilões continuam sendo vasinhos de plantas, calhas e depósitos fixos de água parada. Por isso, é extremamente importante que toda a população se mobilize para evitar o acúmulo de água parada. E a dengue tipo 3 voltou a circular no país. Segundo o último boletim epidemiológico, 15 casos da doença foram registrados no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul registrou os primeiros casos de dengue tipo 3 depois de mais de 15 anos. Apesar dos números, a Secretaria Municipal de Saúde diz que não há motivos para pânico e que o monitoramento é constante. Nós temos 4 sorotipos de dengue, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. A maior circulação, a maioria das pessoas que já tiveram dengue ou que foram expostas aqui em Campo Grande foi do dengue tipo 1, tipo 2. Uma vez que você teve dengue de algum sorotipo, você desenvolve resistência e imunidade àquele sorotipo. Você não vai mais ter dengue, por exemplo, do tipo 1 ou do tipo 2, se você já teve alguma vez esse tipo de doença, desse tipo de dengue. Só que você continua exposto aos outros tipos, aos outros sorotipos. Então, a maioria da população não foi exposta ao sorotipo 3. É motivo de alarme? É motivo de agravo? Não é para ficar alarmado, tenso, mas eu vou ter gravidade. As medidas continuam sendo as mesmas, tanto para o 1, para o 2, para o 3 e para o 4. É que há mais de 15 anos nós não tínhamos registros de sorotipo 3 dentro do Brasil. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, Mato Grosso do Sul registra 15 casos de dengue tipo 3, nas cidades de Brasilândia, Campo Grande, Cacilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Selvíria e Três Lagoas. Em meio à incidência, Campo Grande implementou ações como ampliação de vacina, fumacê e mutirões de limpeza. Normalmente quem tem dengue não esquece, né? Então, febre, dor de cabeça, dor atrás do olho, dor articular, dor na musculatura, dói, náusea, fraqueza, aquela sensação de desmaio. Então, se você está tendo algum tipo de sintoma parecido com isso, próximo a isso, se está tendo esses sintomas, procurar uma unidade de saúde para receber atendimento. Só nos 20 primeiros dias de janeiro de 2025, a CESAL notificou 189 casos de dengue em Campo Grande. A médica reforça que é preciso se prevenir e ficar atento aos sintomas. A ampliação, ela foi feita com o intuito de poder fazer o uso de algumas doses que ainda tinham remanescentes e foi concluída com sucesso. Neste momento, não temos mais essa ampliação de faixa etária. A gente continua seguindo a diretriz que veio a orientação que veio do Ministério da Saúde. A gente vacina na faixa etária de 10 a 14 anos. E veja a seguir, Nordeste do Brasil é destaque da pesquisa que revelou que pela primeira vez a avaliação negativa do governo Lula superou a aprovação. E depois da autorização do governo de Israel, multidão de palestinos começou a voltar para casa na faixa de Gaza. A pesquisa Quaest, divulgada hoje, revelou que pela primeira vez a avaliação negativa do governo Lula superou a positiva. A região onde a situação piorou mais foi o Nordeste. Pesquisa realizada pela Quaest revelou que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva atingiu 49%, enquanto a aprovação ficou em 47%. Pela primeira vez desde o início da série histórica do levantamento, em fevereiro de 2023, a reprovação supera a aprovação. Comparando com a pesquisa anterior, divulgada em dezembro, a aprovação do presidente caiu 5 pontos percentuais, passando de 52% para 47%. Já a desaprovação subiu de 47% para os atuais 49%. A pesquisa foi encomendada e entrevistou mais de 4 mil eleitores entre os dias 23 e 26 de janeiro, com uma margem de erro de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Na análise por regiões, o Nordeste continua sendo o local de maior apoio ao governo, com 60% de aprovação e 37% de reprovação. No entanto, em comparação com dezembro, a desaprovação na região aumentou.
No Sudeste, a reprovação se manteve em 53%, enquanto a aprovação caiu de 44% para 42%. No Centro-Oeste e no Norte, a desaprovação atingiu 49%, ligeiramente inferior aos 50% da pesquisa anterior, e a aprovação permaneceu em 48%. Já na região sul, a desaprovação registrou um aumento, passando de 52% para 59%, enquanto a aprovação caiu de 46% para 39%. Entre as mulheres, 49% aprovam o governo Lula, uma queda em relação aos 54% registrados anteriormente, enquanto a desaprovação aumentou de 44% para 47%. Entre os homens, a reprovação subiu de 50% para 52% e a aprovação caiu de 49% para 45%. Entre os eleitores com renda familiar de até 2 salários mínimos, 56% aprovam o governo, frente aos 63% da pesquisa anterior e 39% reprova, contra 34% em dezembro. No grupo que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, a desaprovação subiu e a aprovação caiu. A pesquisa também questionou os entrevistados sobre a polêmica em torno da suposta taxação do Pix. Segundo os resultados, 66% consideram que o governo errou mais, 19% acreditam que acertou mais e 5% disseram que acertou e errou em igual proporção e 10% não souberam responder. Quando perguntados se o Brasil está no caminho certo, 50% afirmaram que o país está indo na direção errada, enquanto 39% acreditam que está indo na direção certa. Sobre as promessas de campanha de Lula, 65% dos entrevistados disseram que o presidente não tem conseguido cumprir o que prometeu, enquanto 30% acreditam que ele tem cumprido suas promessas. A pesquisa também perguntou sobre os principais problemas do Brasil. Segundo os entrevistados, violência lidera, seguida por questões sociais, economia, saúde, corrupção e educação. O presidente Lula foi submetido hoje a uma tomografia. Depois do exame, recebeu alta de sua equipe médica para viajar e fazer exercícios. O presidente estava limitado desde o dia 15 de dezembro, quando passou por uma cirurgia na nuca, que apresentou um hematoma em consequência de uma queda 2 meses antes, quando, segundo seu próprio relato, cortava a unha no banheiro do Palácio do Alvorada. A delação premiada do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, citou 9 dos 40 indiciados pela Polícia Federal por suspeita de participação na tentativa de golpe de Estado. Entre eles está o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O depoimento de Mauro Cid, em agosto de 2023, citou 9 dos 40 nomes que viriam a ser indiciados pela Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado. A investigação foi finalizada em novembro do ano passado, com 37 indiciamentos. Em dezembro, houve a adição de 3 nomes à conclusão do inquérito: a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O deputado federal Eduardo não foram indiciados pela Polícia Federal. De acordo com o relato do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Michele e Eduardo instigavam o presidente a agir para reverter o resultado da eleição presidencial de 2022. O ex-ajudante de ordens afirmou que o grupo, que contava com pessoas mais radicais, acreditava que Bolsonaro tinha o apoio do povo e dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, para adotar uma postura mais agressiva e antidemocrática. O tenente-coronel Mauro Cid descreveu como o grupo tentou convencer o ex-presidente a agir fora dos limites constitucionais, acreditando que ele poderia contar com apoio popular para uma possível ação militar. Em uma postagem feita em seu Instagram, Michele Bolsonaro desafiou as acusações com um tom de ironia. Ao compartilhar uma reportagem que falava sobre sua citação na delação, a ex-primeira-dama inseriu um áudio de risadas e uma figurinha em que chora, fazendo questão de desmentir as alegações de maneira descontraída. Michele também fez questão de deixar claro que não possui qualquer envolvimento em planos ilegais, destacando que sua fé e valores pessoais são incompatíveis com atos golpistas. Foram encontrados restos de pássaros nas turbinas de um avião que explodiu em dezembro do ano passado, deixando 179 mortos na Coreia do Sul. O relatório inicial confirma a versão do piloto da aeronave à torre de comando,
3 minutos antes do pouso e fez com que ele declarasse emergência. Segundo o relatório da polícia, a colisão com os pássaros não é considerada a única responsável pelo acidente. A polícia ainda investiga o que causou a falha no trem de pouso e a existência de um muro no final da pista onde o avião se chocou. Após o acidente, o Ministério dos Transportes sul-coreano anunciou que irá melhorar rapidamente a segurança dos sistemas de pouso nos aeroportos, que, segundo especialistas, contribuíram para a tragédia. Uma multidão de palestinos voltou hoje à faixa de Gaza. Com a autorização do governo de Israel, milhares de pessoas retornaram às suas casas depois de 15 meses de guerra. A maioria encontrou apenas escombros, mas voltou. A liberação do trajeto foi adiada por 2 dias devido a uma disputa entre o Hamas e Israel, que disse que o grupo terrorista palestino havia trocado a ordem dos reféns israelenses a serem libertados no final de semana. Tel Aviv afirmou que não liberaria o acesso ao chamado corredor Netzarim até que o Hamas libertasse a refém Arbel Yehud, uma civil. Mediadores resolveram um desentendimento e o grupo concordou em libertar Yehud, bem como outros reféns, até 31 de janeiro, além das 3 mulheres das Forças Armadas que seriam soltas no último sábado. Cerca de 2.300.000 pessoas vivem há mais de um ano em tendas em campos de refugiados ou escolas transformadas em abrigos e não veem a hora de retornarem para suas casas, mesmo que elas tenham sido danificadas ou destruídas. Nesta segunda-feira, uma multidão lotou uma estrada costeira rumo ao norte, assim que o acesso foi liberado. Para muitos, o dia parecia um feriado, com centenas de pessoas cantando Deus é o Maior e slogans associados às celebrações do Eid al-Adha. Segundo o Hamas, o retorno foi uma vitória e uma declaração de fracasso e derrota para a ocupação israelense e os planos de transferência. Mais de 200.000 pessoas retornaram para Gaza e as províncias do norte nas primeiras 2 horas da liberação de acesso. Estima-se que os moradores da cidade de Gaza e de outras áreas no norte vão precisar de 135.000 tendas e caravanas devido à destruição de aproximadamente 90% de todos os edifícios na região. Apesar de Israel autorizar o retorno de palestinos para o norte da faixa de Gaza, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, alertou nesta segunda-feira que os militares continuariam a aplicar rigorosamente os termos de cessar-fogo. Ele escreveu na rede social X, o antigo Twitter, que qualquer um que quebre as regras ou ameace as forças israelenses pagará um preço alto. Também nesta segunda-feira, David Mencer, porta-voz do governo de Israel, declarou que 8 reféns que seriam libertados nas próximas semanas morreram. O porta-voz acrescentou que as famílias já foram informadas da situação. Posso confirmar que Israel recebeu da organização terrorista Hamas uma lista que inclui o status de todos os 33 reféns que devem ser libertados nesta primeira fase. A lista do Hamas coincide com a inteligência de Israel. Então posso compartilhar com vocês que 25 de nossos reféns estão vivos e outros 8 foram mortos pelo Hamas. O acordo de trégua anunciado no início de janeiro entrou em vigor em 19 de janeiro, pondo fim a mais de 15 meses de guerra desencadeada pelo ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023. Na primeira fase do acordo, 33 reféns mantidos por militantes em Gaza devem ser libertados em troca de mais de 1.900 palestinos mantidos por Israel. A próxima libertação de reféns acontece na próxima quinta, seguida por outra no sábado, disse Israel. A questão de saber se os reféns estão vivos ou mortos dentro de Gaza tem sido uma questão desoladora para as famílias que esperam e pressionaram o governo israelense a chegar a um acordo para libertá-los, temendo que o tempo estivesse se esgotando. Até o momento, mais de 48.000 pessoas morreram nos 2 lados do conflito. E hoje o governo de Israel informou que o Hamas não vai libertar todos os reféns que prometeu. Dos 26 capturados que ainda deveriam ser liberados nas próximas semanas, apenas 18 estão vivos, 8 já morreram. Nesta segunda-feira, sobreviventes e líderes mundiais participaram da cerimônia que marca os 80 anos da libertação de Auschwitz. 27 de janeiro
foi um dos momentos-chave da ofensiva soviética para derrotar a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. O mundo relembra nesta segunda-feira os 80 anos da libertação de Auschwitz. Um grupo de poucos sobreviventes participou de cerimônias memoriais no campo de extermínio construído pelos nazistas na Polônia. A cerimônia principal reuniu dezenas de líderes mundiais, incluindo os presidentes da França e da Alemanha, o rei britânico Charles III e o ministro da Educação de Israel. Lembrar o Dia Internacional da Memória do Holocausto é um momento sombrio e sagrado, disse o rei Charles III ao visitar um centro comunitário judaico em Cracóvia, na Polônia. À medida que o número de sobreviventes do Holocausto diminui, lamentavelmente, com o passar do tempo, a responsabilidade da lembrança pesa muito mais sobre nossos ombros e sobre os das gerações ainda por nascer. Mais cedo, também nesta segunda-feira, sobreviventes de Auschwitz foram ao campo na Polônia para depositar flores e acender velas. Auschwitz foi construída em 1940, na localidade de Oświęcim, no sul da Polônia. Os primeiros 728 prisioneiros políticos poloneses chegaram no campo em 13 de junho daquele ano. Em 17 de janeiro de 1945, enquanto as tropas soviéticas avançavam, os nazistas forçaram 60 mil prisioneiros a marchar para o oeste, no que ficou conhecido como Marcha da Morte. De 21 a 26 de janeiro, os alemães destruíram as câmaras de gás, os crematórios, e se retiraram antes da chegada dos soviéticos. 7 mil sobreviventes foram encontrados quando as tropas soviéticas chegaram em 27 de janeiro, data que foi designada pela ONU como Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. E veja a seguir, técnica de congelamento do câncer de mama mostrou 100% de eficácia para acabar com a doença. E alunos começam a voltar às aulas em várias cidades do país com a obrigação de ouvir o professor e deixar o celular para depois. Os alunos da rede pública de todo o país começaram a voltar às aulas nesta segunda-feira. Em algumas cidades o calendário é diferente, mas o que valerá para todos é a nova lei que proíbe a utilização de aparelhos celulares dentro da sala. Só está faltando a regulamentação da lei. O início do ano letivo traz uma mudança significativa para as escolas de todo o Brasil. A proibição do uso de celulares em sala de aula, intervalos e atividades extracurriculares. A medida sancionada pelo presidente Lula é válida para todas as etapas da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A decisão foi amplamente apoiada no Congresso, com base em estudos que apontam o impacto negativo do uso excessivo de celulares no desempenho acadêmico e no desenvolvimento socioemocional dos alunos. Dados indicam que 80% dos estudantes brasileiros relatam distrações causadas pelo uso de dispositivo durante as aulas, um índice muito superior ao de países como Japão e Coreia do Sul. Além disso, especialistas relacionam o consumo exacerbado de redes sociais a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Estados e municípios que já haviam implementado medidas semelhantes precisarão ajustar suas legislações para atender à nova regra nacional. A lei permite exceções específicas, como o uso de celulares para fins pedagógicos, acessibilidade para alunos com deficiência, condições de saúde e emergenciais. Apesar da proibição, a lei não define como os celulares devem ser armazenados durante o período escolar, deixando essa decisão a cargo das escolas e redes de ensino. Essa liberdade exige um planejamento cuidadoso das instituições que precisam envolver pais, alunos e toda a comunidade escolar para garantir a compreensão e adesão à nova regra. A colaboração das famílias será essencial para que os estudantes percebam os benefícios de diminuir o tempo de uso das telas. O objetivo, segundo especialistas, é não apenas reduzir distrações, mas também estimular o foco, a interação social e a saúde emocional no ambiente escolar. Embora a lei não esclareça quem é responsável em caso de perda ou dano aos celulares, especialistas interpretam que essa responsabilidade recai sobre os alunos, uma vez que os dispositivos são itens pessoais levados voluntariamente ao ambiente escolar. Se você costuma deixar o celular na tomada carregando a noite toda, apoiado em cima do colchão ou até mesmo debaixo do travesseiro, é melhor mudar esse hábito, pois saiba que isso é um risco enorme, porque pode aquecer a bateria
e levar até a explosão do aparelho. Carregador na tomada, aparelho plugado. É hora de dormir a noite toda com o celular carregando. Tem quem coloque em cima do colchão ou até debaixo do travesseiro. Hábitos comuns que parecem inofensivos, mas podem oferecer riscos de acidentes, inclusive de incêndios, conforme explica esse engenheiro elétrico. O tempo para ele carregar essa bateria por completo acaba esquentando esse celular, esquentando essa bateria, né? Existe todo um processo químico para essa bateria ser recarregada novamente, que envolve eletricidade, que envolve componentes químicos, né? Essa bateria já vai esquentar por si só, e quando você coloca do lado da cama ou até mesmo só em cima da cama, né? Imagine o risco, porque ele vai aquecer e se por acaso ele chegar a explodir, pode pegar fogo na cama, né? O colchão ele é inflamável, né? E daí para você controlar um incêndio desse é bem difícil, né? Tirando que no momento da explosão desse equipamento já pode ferir a pessoa gravemente. E os casos não são tão raros assim. Somente neste ano, a funcionária de um supermercado no Rio Grande do Norte trabalhava quando sofreu queimaduras depois que o celular pegou fogo dentro do bolso da calça dela. Já na Paraíba, uma mãe precisou sair às pressas de casa com os filhos depois que o aparelho explodiu dentro de um quarto. O equipamento carregava na tomada e estava apoiado em cima de um colchão. A melhor forma de você evitar risco seria utilizar sempre carregadores originais, né? Que são carregadores que foram fabricados com os critérios para cada tipo de equipamento, né? Para cada tipo de celular, independente do tipo de carregador que seja, né? E sempre colocar o celular para carregar em um local que seja arejado, que tenha uma circulação de ar, né? E que não aqueça naquele local, que o próprio local já não seja quente, vamos dizer assim, né? Que possa fazer com que esquente ainda mais a carga do telefone. O original que vem no celular já é recomendado pela fábrica você utilizar ele. Mas caso você estrague, perca, o ideal é você procurar um carregador com a mesma potência, mesma amperagem que você já tem no seu original. Esse aparelho que é mais antigo, com mais de 5 anos de uso, o carregador deles era 5, 10 watts. Hoje os carregadores vêm com 30, 40, até 120 watts. Então se você pega um celular mais antigo e coloca para carregar no carregador turbo desse, pode, além de degradar a bateria, pode inchar e estufar, porque é uma carga muito forte para uma bateria que não está preparada para isso. Deixar o celular longe do calor também é uma forma de ampliar a vida útil do equipamento. Diego trabalha como técnico de reparos de aparelhos de telecomunicações há 9 anos. Na empresa, casos envolvendo baterias estão entre os que mais aparecem diariamente. Acontece muito chegar muitas baterias inchadas, o aparelho que não está segurando carga devido ao desgaste da bateria, né? Todas as baterias do celular, elas têm ciclos de vida. Conforme você carrega ela e usa, vai diminuindo os ciclos de vida, né? Então toda bateria, um dia, ela vai degradar e vai ficar ruim. E aí nisso a gente tem que prevenir alguns casos que pode acontecer acidente. Como, por exemplo, você não usar o seu celular carregando, jogar, tipo assim, submeter ele a um uso pesado, carregando ao mesmo tempo. Porque isso pode degradar a bateria, pode esquentar, que vai degradar muito mais rápido, e tem casos também que ela pode inchar, até mesmo explodir. Para evitar esse tipo de problema, existem recomendações de boas práticas. Toda bateria vai degradar um dia, mas se você, por exemplo, carregar ela de uma vez, não ficar carregando picado, depois você utilizar, isso vai aumentar muito a vida útil dele. Coisas que iria durar 1 ano e meio, pode durar até 3, 4 anos, tendo um cuidado legal. Mas claro, você deixar o seu celular carregando no modo avião ou desligado, vai melhorar muito o desempenho da bateria dele, vai degradar menos, né? Você carregar de uma vez, por exemplo, baixou de 10%, você carregar ali até perto de 100% de uma vez, não ficar carregando picado, vai melhorar também a autonomia da bateria. Todos hoje os celulares, a bateria é de lítio, né? As baterias são parecidas. Tem alguns aparelhos que têm uma bateria mais potente, 5, 6 mil mAh, até alguns modelos com 10 mil mAh, outros na média de 3, 2, varia muito do celular, né? Quanto maior a potência da bateria, mais a vida útil dela, vai durar muito mais anos, ainda mais você cuidando dela. Se a bateria não chegar a explodir ou inchar que danifique o aparelho, sempre tem solução. Você procura uma assistência técnica especializada na sua região, leva lá, o técnico vai trocar essa bateria, vai colocar uma bateria de qualidade e vai resolver o problema. O Ministério da Educação liberou hoje a lista dos aprovados pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada. Foram aprovados quase 255 mil alunos que utilizaram a nota do Enem para conseguir uma vaga em faculdades públicas. A relação deveria ter sido revelada ontem,
mas o site do Ministério apresentou instabilidade. Para consultar a lista, é preciso apenas acessar a página do SISU no Ministério da Educação. O número de mulheres engravidando diminuiu ao longo dos anos, mas, segundo pesquisas, para aquelas que optaram por este caminho, é grande a possibilidade delas darem à luz a gêmeos ou até mais bebês de uma só vez. O aumento da expectativa de vida proporcionou para as mulheres a possibilidade de priorizar e explorar suas ambições pessoais e profissionais antes de formar uma família. Mesmo assim, pela primeira vez na história, o número de nascimento de gêmeos cresceu. 1 em cada 42 nascimentos são de múltiplos bebês, o equivalente a mais de 1 milhão de gêmeos nascidos por ano em todo o mundo. Uma pesquisa da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, apontou que a tendência é que entre os anos de 2050 a 2100, a taxa seja ainda maior, especialmente em países de baixa renda. O novo estilo de vida das mulheres leva a uma idade materna avançada. Por conta disso, o corpo feminino costuma produzir mais de um óvulo por período. O fenômeno é chamado de superovulação e pode resultar em uma gravidez de gêmeos. Outro fator importante relacionado com a idade é o aumento de tecnologias de tratamentos de fertilidade cada vez mais comuns. Em 2021, as clínicas do Reino Unido registraram mais de 70 mil ciclos de fertilização. A prática consiste na transferência de mais de um embrião para a mulher para aumentar as chances de uma gravidez desejada pelo casal. E, em muitos casos, ocorre o nascimento de mais de um bebê. Vale lembrar que as dificuldades vêm em dobro. Os primeiros anos são desafiadores tanto para os pais quanto para os recém-nascidos. Sejam cuidados práticos como alimentação, sono ou até mesmo dificuldades financeiras e emocionais. É importante que os pais estejam preparados para o desafio. Fernando Diniz não é mais técnico do Cruzeiro. Ele foi demitido hoje depois de um início ruim do time no Campeonato Mineiro. Em 3 jogos, conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota. Ele já vinha sendo questionado pela torcida desde o fim do ano passado, quando a Raposa também perdia mais do que saía de campo com a vitória. E este ano recebeu vários reforços para melhorar o time. Não adiantou. Um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, sobre uma técnica de congelamento de câncer de mama mostrou 100% de eficácia. O procedimento, inédito na América Latina, substitui até as cirurgias do tumor mamário. Denominada crioablação, a técnica de congelamento de células cancerígenas apresentou 100% de eficácia em pacientes com câncer de mama em estágio inicial da doença. Este é o primeiro protocolo de pesquisa na América Latina que utiliza a técnica para o tratamento de tumor mamário. O procedimento é minimamente invasivo, sendo uma alternativa à cirurgia para a remoção do tumor. Ele consiste na inserção de uma agulha fina na região afetada, por onde é aplicado nitrogênio líquido a uma temperatura de aproximadamente menos 140 graus Celsius. Essa aplicação forma uma esfera de gelo que destrói as células tumorais. O processo é realizado em ambiente ambulatorial, com anestesia local e permite que as pacientes retornem para casa no mesmo dia, sem necessidade de internação ou repouso prolongado. O professor da Unifesp, Afonso Nazário, um dos coordenadores da pesquisa, destacou que o objetivo com a crioablação é eliminar o tumor de maneira eficaz e menos invasiva. Segundo ele, essa é a grande vantagem do método não precisar internar, tomar anestesia geral e fazer grandes cortes. Na primeira etapa do estudo, participaram 60 pessoas com tumores de até 2,5 cm e que tinham indicações para a cirurgia. O estudo demonstrou que nas 48 pacientes com tumores de até 2 cm, o método eliminou completamente o câncer. Nos outros 12 casos de tumores entre 2 e 2,5 cm, 8% das participantes ainda apresentaram pequenos focos residuais da doença após o procedimento. Em todos os casos, foi realizada uma cirurgia conservadora da mama após a crioablação, que consistiu na remoção do quadrante afetado e dos linfonodos axilares. A retirada de gânglios linfáticos ou linfonodos é o padrão no tratamento do tumor mamário, para verificar se as células cancerígenas migraram para o sistema linfático. Nazário destacou que a meta final da pesquisa é dispensar a necessidade de qualquer intervenção cirúrgica em futuros tratamentos com a crioablação, porque o corpo gradualmente reabsorve as células destruídas pelo processo de congelamento. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.